Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. No livro de São Mateus, quero ler uma palavra bastante forte para nossas vidas. No livro de São Mateus, segundo escreveu São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 5. A epígrafe do texto diz as bem-aventuranças. Amém, querido? Essa é a epígrafe do texto de São Mateus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada, que diz assim, verso 1 em diante. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da minha justiça, pois dele é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijam-se, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, redobre a sua atenção. Eu irei pregar um momento de introdução da mensagem. Eu quero pregar sobre as leis ou os mandamentos do Senhor Jesus para nossas vidas. Amém, querido? Então, redobre a sua atenção no livro de São Mateus. Livro de São Mateus, no capítulo de número 5. Me é necessário aí ter com mais profundidade no assunto, a falar sobre este livro, porque ele é um livro direcionado aos judeus. Para quem sabe, Mateus era Levi, Levi era Mateus, ou vice-versa, como você proferir. Nós temos um dos livros mais impactantes do Novo Testamento, porque começa com a genealogia de Jesus Cristo. Todo judeu, para ele ser judeu, acerca de escrever livros ou meditar na Torá Sagrada, na lei sagrada, que Moisés deixou por incumbência de Deus à nação de Israel. Nós sabemos que todo judeu, como Esdras, que era escriba, era necessário ele meditar com mais profundidade no assunto acerca de genealogia, porque genealogia ou gerações de homens que impactaram o mundo da época eram necessário escrever. Todo judeu, ele só dá crédito a um livro quando se conta primeiro a genealogia. Então Mateus pegar sobre as leis ou os mandamentos do Senhor Jesus para nossas vidas. Amém, querido? Então redobre a sua atenção
no livro de São Mateus, livro de São Mateus, no capítulo de número 5. Me é necessário aí ter com mais profundidade no assunto, a falar sobre este livro, porque ele é um livro direcionado aos judeus. Para quem sabe, Mateus era Levi, Levi era Mateus, ou vice-versa, como você proferir. Nós temos um dos livros mais impactantes do Novo Testamento, porque começa com a genealogia de Jesus Cristo. Todo judeu, para ele ser judeu, acerca de escrever livros ou meditar na Torá Sagrada, na lei sagrada, que Moisés deixou por incumbência de Deus à nação de Israel. Nós sabemos que todo judeu, como Esdras, que era escriba, era necessário ele meditar com mais profundidade no assunto acerca de genealogia, porque genealogia ou gerações de homens que impactaram o mundo da época eram necessário escrever. Todo judeu, ele só dá crédito a um livro quando se conta primeiro a genealogia. Então Mateus, creio eu que ele era um homem letrado acerca da Bíblia Sagrada, porque ele começa escrevendo no capítulo 1 acerca da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o que ia suceder ao trono. Mas haja visto que, falando acerca disso, é necessário voltar um pouco mais, 400 anos de silêncio na terra, de Malaquias a Mateus. Houve um período na terra chamado, por alguns teólogos, chamado período interbíblico, período negro, período de muitas provações, aonde a nação de Israel não se ouvia mais a voz do Senhor, porque Deus havia ficado em silêncio perante a nação. Deus não usava profeta mais, como a usara no tempo de Isaías, Abacuque, Sofonias, a qual era contemporâneo um do outro. Mas agora, Deus estava em silêncio para o seu povo. E quando Deus fica em silêncio, isso quer dizer que Deus não esqueceu de nós. Quando Deus fica em silêncio, é sinal que Ele está projetando algo maior e melhor do que nós podemos imaginar. Então, Deus, Ele é périto em trabalhos por excelência. O nosso Deus não trabalha como o homem trabalha. Nós, ser humanos, nós queremos algo mais rápido que podemos obter. Nós pedimos logo para Deus. Se Deus diz para você hoje que vai te dar um presente, que vai te dar uma bênção, que já vai querer no dia de amanhã. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O silêncio de Deus estava total sobre a nação. 400 anos de período interbíblico, aonde que só meditava na lei, na Torá sagrada da época. E a história começa dizendo que no meio do nada nasce um chamado João Batista. Jaías, o profeta messiânico, já havia profetizado que ele seria a voz do deserto, ele mesmo que ia endireitar o caminho. E quando ele endireita o caminho, ele chega diante de toda a nação. Era ele homem simples, de vestes humilde, porque a Bíblia dá uma bastante explicação, ricas em detalhes. E a explicação de João Batista é que ele tinha, a sua roupa era de pele de camelo, ele tinha um cinturão de couro nos peitos, ou seja, na sua cintura. E a Bíblia diz que ele se alimentava de mel silvestre. Nós sabemos que ele se alimentando desses gafanhotos de mel silvestre, a história começa dizendo que ele pregava no deserto da Judéia. E ele pregando no deserto da Judéia, era interessante que deserto é lugar árido, deserto é lugar seco,
mas as multidões iam ter com João Batista para ser batizado com ele, ser batizado por ele. E ele sendo batizado por João Batista não era aquele pregador light que dizia que Deus só queria o coração. João Batista não era aquele pregador manso de palavra. A palavra do pregador era essa: raça de víbora, a quem vos ensinou a fugir da ira de Deus. Imagina ele chamando o povo de cobra, o povo de serpente, porque a nação judaica tinha prostituído o evangelho de Cristo. A nação judaica não obedecia mais à palavra de Deus, e desobediente na presença de Deus é tratado com vara de justiça. Desobediente não vai muito longe, logo cedo o império dele cai, a casa cai para ele, falando nosso linguajar. E para desobediente Deus não dá corda, mas para os obedientes comeremos o melhor desta terra. E haja visto que João Batista, chamando o povo de cobra, todos ficavam atônitos e perplexos, dizendo: em que autoridade fala ele? Quem é você, homem, para falar isso? João Batista, cheio de autoridade, olhava para todos eles e falava: eu sou a voz que clamo no deserto. Eu vim preparar o caminho, porque depois de mim virá um, que ele não vai batizar com batismo do arrependimento, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Redobre a sua atenção que eu vou entrar em um detalhe profundo para nós. Porque João Batista falou acerca do Espírito Santo e acerca do fogo. Sabe por quê? Ambos haja visto que uma, ou seja, as duas palavras, fogo quer dizer o mesmo Espírito. Porque fogo é uma das simbologias do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. O que eu aprendo que João Batista, ele foi pregador, mas ele já conhecia o fogo do Espírito. João Batista não foi só um pregador, foi um mensageiro, aquele que anuncia as boas novas. Se tu chega no teu colégio, na tua faculdade, ou vice-versa, falando de Jesus para alguém, isso quer dizer que você é um mensageiro. Então você também é um João Batista para essa geração, para anunciar fogo e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está preso ao tempo e nem às estações dele. O Espírito Santo de Deus está livre para nos abençoar esta noite. E tem um detalhe: ele não anda vagueando como alguns que não têm o que fazer por aí. Espírito de macumbaria desce no terreiro e só possui o corpo das pessoas quando dão legalidade a ele. Ou seja, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, porque Paulo ratificou na sua carta dizendo: vós sois templo de Deus e morada do Espírito Santo dele. Só quem é morada do Espírito Santo neste lugar, só quem é morada do Espírito Santo neste lugar, levanta a mãozinha bem alto. Eu vou profetizar na tua vida. Aguenta de mão levantada. Eu profetizo em nome do Senhor dos Exércitos que todos os teus sonhos, todos os teus projetos, Jeová hoje te diz: eu vou realizar ele no meu tempo e na minha hora. Quando tu menos esperar, eu vou escancarar as portas do céu sobre as vossas vidas. Assim diz o Senhor. Quem acredita, levanta a mão e dá uma glória para o Senhor. A história é linda, a história é bela, mas corremos para nós não se atrasar. A Bíblia começa dizendo que Jesus, quando estava prestes a nascer, João Batista já estava no seu ministério, mas quando Jesus vai a ter com ele,
Jesus chega diante dele. João Batista trata Jesus com bastante obediência, porque eles olham para Jesus e Jesus disse: eu vim para ser batizado por ti. Ele disse: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus disse: não, eu que preciso, para que se cumpra as escrituras. E cumprindo as escrituras, Jesus foi batizado. Nós sabemos que logo desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, se incorpora sobre ele. Ele vai ao deserto, é trasladado, é arrebatado ao deserto. E de repente Jesus aparece no deserto, no capítulo 4 do livro de São Mateus. E Mateus é bem claro, quando ele é bem taxativo no assunto, em dizer que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele não cedeu ao seu ouvido às coisas de Satanás. Satanás tentou Jesus no deserto. A primeira fase da vida de Jesus que eu vejo aqui é que antes de ele se tornar um pregador, ele foi para o deserto. Tem muitos crentes que precisam ir para o deserto para aprender lado a lado com Deus, para aprender a ter respeito a Deus, para aprender a reverenciar a Deus, para aprender a ter comunhão com Deus, porque deserto é lugar de prova, mas também é lugar de providência. Deserto é lugar de prova, mas também a roupa não envelhece. Deserto é lugar de prova, mas a sandália não acaba. Deserto é lugar de prova, mas tem água na rocha. Deserto é lugar de prova, mas tem maná do céu para matar a nossa fome. Se nós estamos no deserto, come desse maná que Deus derrama sobre nós neste lugar. Quem acredita que está no deserto, mas crê no Deus da providência? Sabe quando a nação de Israel parou de viver de maná? No dia que entraram em Canaã. Mas enquanto estava no deserto, viveram da providência de Deus. Aleluia. Eu já começo a me esquentar nesse lugar de um fogo que já está me envolvendo. Alabacera, abacaçora, abacanta. Ele está aqui dizendo: enquanto você estiver no deserto, eu serei a vosso suprimento, eu serei a providência da tua casa, da tua família. E aqueles que não querem ser evangélico, aqueles que não querem ser cidadão do céu, o anzol da justiça vai entrar na tua casa e vai salvar-te um por um. Satanás vai ter que respeitar as caras da nossa vida, vai ter que respeitar a minha identidade, a sua identidade, porque nós somos embaixador do céu, nós moramos lá, o nosso lugar lá, nós só estamos de passagem nessa terra. Ai, Jesus da glória, eu estou vendo algo extraordinário acontecer no meio da tua parentela. Ninguém vai entender nada, mas é o meu Deus que vai entrar na tua casa, na tua família, e vai mudar a situação que ela está, vai salvar de um por um, porque eu e minha casa iremos servir ao Senhor. Alabacera, abacaçora, abacanta. Ele está nesse lugar. E ele está aqui. Quando ele chega, até a tristeza salta de alegria. Quando ele chega, até os demônios batem retirada. Quando ele chega, é quando nós pensamos que tudo já está morto. É aí que ele chega. Jesus era amigo íntimo de Lázaro, mas só foi depois que ele morreu. Jesus vai chegar na tua história quando tu pensar que tudo está morto, tudo está acabado. É aí que ele vai entrar na tua casa, vai entrar com providência e vai olhar para a tua vida e vai dizer: ainda nem tudo está perdido. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê, verás a glória de Deus. Quem é que crê na glória de Deus nesse lugar? Quem é que crê na glória de Deus nesse lugar? Então nós somos livres para adorar ao nome do Senhor Jesus.
E o texto fala com bastante clareza que João Batista disse: eu que preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim? Nós sabemos disso, mas no mesmo instante que Jesus cumpre essa escritura, ele vai para o deserto. É quando nós obedecemos a palavra, é que nós iremos passar pelo estreito de Deus. Estou falando para você que enquanto nós vivermos a palavra, nós andaremos na contramão deste mundo. Ninguém entende, ninguém compreende. Alguns anos atrás eu pregava na rua da minha cidade, falando de Jesus, e os meus vizinhos diziam: ele é doido, ele é louco. Ninguém entendia nada. Eu com 16 anos já começava a pregar na beira da rua com a caixa de som, apontava para as pessoas, para os traficantes, e dizia: Jesus ama vocês, tem plano de salvação na vida de vocês. E alguns apontavam e diziam: ele não vai muito longe, ele é muito doido, ele não tem estatura, ele não vai conseguir. Para a glória do nome do Senhor, todos que me humilharam teve que sentar comigo e me respeitar. Sabe por quê? Quando Deus encontra um coração quebrantado, ele usa. Deus não habita em casa imunda, mas em lugar que tem santidade. Ele honra, ele exalta, ele dá honra. Tem pessoas que pensam que o meu Deus é boneco ou é um pano que pega de um canto e joga para outro. O meu Deus não é moleque nem boneco para você brincar com ele. Eu não sei para quem que eu estou falando isso nesse lugar, mas eu só estou dizendo, querido, com Deus não existe meio termo. Ou é Deus ou é Baal, ou é Deus ou é Baal, ou é Deus ou é o diabo. Se essa igreja está com Deus, eu quero que tu abra a boca e dá uma rajada de glória para esbangalar a cara do diabo. Quando nós passarmos a viver a Bíblia, eu não estou falando de falar da Bíblia, porque eu conheço crente com 40 anos, doutores, PhD em teologia, mas não vive um terço do que a Bíblia manda. Isso para mim é hipocrisia. Jesus odiava os hipócritas mais do que nós. E Jesus está dizendo: o meu reino é santo, o meu reino é justo. Para entrar por estas portas celestiais, tem que ser livre de mão e puro de coração. Se não veremos a Deus de jeito nenhum. Se eu perguntasse quem de vocês queria ir para o céu, se as cadeiras pudessem levantar as pernas, ela levantaria. E se eu perguntasse quem é que queria ir para o inferno, ninguém. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus deixou bem escrito: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Estamos na Bíblia e não vamos fugir da Bíblia. Jesus ainda disse mais: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas o que faz a vontade do meu Pai, esse está no meu reino. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Tem muitos crentes por aí enganados, pensando que vai entrar de qualquer jeito lá. Mas eu quero dar um recado para você com embasamento bíblico. Jesus não nos chamou, porque diz que os chamados são muitos, mas os escolhidos são poucos. Eu quero dizer para você, João Batista era a minoria de Deus, o pequeno de Deus, a voz do deserto. Ele olha para a cara de Herodes e diz assim: Herodes, te converte, seu adúltero, para de estar em fornicação com a esposa do teu irmão. Herodes não gostou, manda cortar a cabeça de João Batista. Mas eu acredito uma coisa: o homem que é homem de Deus, o crente que é crente salvo, ainda que tenta cortar a cabeça dele, ele não nega o nome do Senhor, ele não dá o braço a torcer. Ele diz que Deus é bom, o diabo não presta. Ele diz que Deus é bom, o diabo não presta. Quem crê nesta palavra, que Deus é bom e o diabo não presta, abre a boca e dá glória. Eu estou sentindo ele aqui. Quem é que sente ele comigo? Quem é que sente ele comigo?
Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida. Se a tua história de vida estava indo de mal a pior, eu profetizo que Deus está te tirando lá do lugar da humilhação e está te colocando em lugar de destaque, em lugar de honra, em lugar de exaltação. Se essa igreja acredita, levanta a mão e dá glória. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, entregando as nossas vitórias. Mas paramos de receber essa vitória e tomamos posse do dono da vitória. O embasamento de causa. O embasamento de causa. Para mim entrar no texto em que li. Eu estou na introdução da palavra. Jesus, sendo tentado, o diabo disse que está vendo essas pedras aí, pega elas, se tu és filho de Deus, transforma ela em pão, para matar a tua fome. Falando numa linguagem que dê para os irmãos entender. Eu estou conjecturando o contexto. E diz a Bíblia que Satanás usou o que estava escrito lá em Deuteronômio para debater com o Senhor Jesus. Nos piores desertos da nossa vida, o diabo vai usar a própria palavra de Deus para nos confrontar, para ver se nós somos fiel ou não. Jesus agora olha para ele e disse: está escrito também, somente ao Senhor adorarás, não a outro, mas adorarás somente ao Senhor. Após Jesus falar que nem só de pão vive o homem, ele ficou já de cabeça baixa para o meu Senhor, porque ele achava que ia pegar Jesus. Aí ele cita Salmo de número 21, ou seja, 91, querendo usar a Bíblia para intimidar o meu Jesus. Mas quem é que consegue intimidar ele? Que ele, com 12 anos de idade, os doutores da lei cruzavam as pernas e dizia: o menino tem bala na agulha, ele conhece acerca de Deus. Quem é que conseguia parar ele? O menino com 12 anos, a mãe dele, os homens chegaram e disseram: Jesus, a tua mãe e teu pai estão lá fora lhe esperando. Ele disse: eu não vim fazer a vontade da minha mãe nessa terra, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai do céu. Nós não viemos neste mundo para tirar um de bacana. Jesus não veio neste mundo plantar uma filosofia como fez Sócrates. Jesus não veio neste mundo tirar uma de bacana, como disse Raul Seixas no seu show. Jesus veio neste mundo trazer a paz, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a forma divina e se fez carne, habitou entre o homem e vive hoje na nossa vida pelos séculos dos séculos. Ele mesmo disse: Satanás achava que tinha vencido ele, mas no meio de tudo o Senhor disse: somente a mim, somente ao Senhor adorarás, dará honra, prestarás culto somente a Ele. Quando nós cultuamos a Deus, não temos que fazer um culto com os prazeres da carnalidade humana. Todo culto a Deus é oferecido racional, inteligente. Quem é que está dando um culto racional para Deus nesse lugar? Quem é que está dando um culto inteligente para Ele nesse lugar? Quem é que está adorando o nome dEle nesse lugar? Eu vou falar algo bastante impactante. Essa campanha vai mudar a história de muitos crentes nesse lugar.
Jesus da glória. Lá no mundo as pessoas só prestam para fofocar, mas aqui nós vamos usar uma linguagem um termo bastante santo. Daqui para frente tu vai passar a fazer fofoca santa, dizer que Jesus dos crentes está curando, está batizando aqui nesta igreja, e as pessoas desse bairro vão ouvir a boa notícia e dizer: eu vou naquele lugar porque lá tem algo diferente, eu quero receber mais de Deus. Está escrito: somente ao Senhor adorará. Quem adora Ele glorifica Ele. Quem busca Ele dá glória a Ele. Quem adora Ele deixa Deus te tocar nesse lugar. Dá glória ao nome dele. Precisamos de uma unção tremenda, senão não conseguiremos vencer os prazeres deste mundo. A apostasia está batendo na nossa porta. Os tempos tão trabalhosos, e que tem uma arma que vence as coisas do mundo, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se tem oração, se tem jejum, se tem comunhão, se tem obediência na palavra, automaticamente, eu quero falar para você que Ele anda contigo, Ele chora contigo, Ele geme contigo, o Senhor está contigo, Ele te ampara no pior momento da sua decepção, e Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus nos deixou a maior lição. Agora o cenáculo estava grande. Jesus sobe ao monte. O interessante é que Jesus senta. Ele não pregou em pé. Ele sentou, e todos os discípulos e as multidões iam ter com ele, porque ele era e ele é o atraente das multidões. E quando o discípulo começa a ouvir ele começa a dizer, e todos se reuniram, e Jesus começou a ensinar. Jesus começou o que? A ensinar. Só ensina a palavra quem tem conhecimento da palavra. Só fala da palavra quem vive a palavra. A palavra, ela pode ser liberada de qualquer maneira, mas o Senhor diz que uma vez saindo da boca de Deus, ela não volta vazia. Eu quero dizer que Deus está falando conosco nesse lugar. Toda palavra que Deus te falou nesse culto, ela não vai voltar vazia, sem antes de fruto e ser designado o que ela veio fazer em nós. A palavra de Deus está sendo lançada essa, e o Senhor diz para mim e para você, que quando o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que eu quero dizer? Que enquanto tu viver a palavra, tu andar com a palavra, tu comer a palavra, tu jantar a palavra, Deus vai te dar o melhor desta terra na tua casa, no teu celeiro, e nunca mais ninguém vai zombar da tua cara, achando que você é um zero esquerda, achando que você não é ninguém, porque o meu Deus está de olho na tua história, porque Ele é o dono da palavra, o Senhor da palavra, Ele é na tua vida. Canta, quem acredita que Deus é na tua vida? Se tu acredita, tu não é obrigado a acreditar, mas se aqui tem crente louco por Jesus, levanta a mão e receba da parte dele esta presença que ele derrama. Oh, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele manda eu te falar que Ele está mudando a trajetória da tua vida. Os teus sonhos que tinha sido frustrado, ano de 2010 não realizou o teu sonho. Eu quero te dizer que o ano de 2011 será o ano da virada da tua história. A honra, a dupla honra, Deus vai te exaltar. Quem te viu de cabeças baixas vai ver tu de cabeça erguida, olhando para o Senhor.
Abacai. Sente ele comigo aí. Sente ele comigo aí. Dá lugar a ele porque ele está aqui. Sente o que é que eu estou sentindo nesse lugar. Isso não é emoção. É o Espírito de Deus nesse lugar. Ele está aqui. E quando ele chega, ele cura o enfermo. Da saúde ao problemático. E da visão ao cego. E ele começou ensinando, dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado, ele queria dizer: felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque eles serão o quê? Eles serão do reino de Deus. Meu Deus do céu, olha o mistério da palavra: pois eles são o reino de Deus. Quem quer saber o que é o reino de Deus aqui? O que Paulo disse? Tem muitos crentes enganados. Paulo disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça, gozo no Espírito Santo. Alabaster Abacai. O reino de Deus não é o reino deste mundo. Não lembra de Jesus quando os líderes da época disseram: ele veio tomar o império da mão de Herodes, o reinado de Herodes. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Só quem está pobre de espírito nesse lugar. Só quem necessita do Espírito de Deus na nossa vida. Só quem necessita do Espírito Santo de Deus aqui. O Espírito Santo só entra onde é convidado. Ainda que tenha nome de igreja, aparência de igreja, tem nomes e fama do que vive, mas está morto. Ainda que tenha formosura de igreja, mas se não der lugar, ele não entra. Eu estou falando disso aqui. Isso aqui é chamado templo, casa de oração. A igreja somos nós. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Quantos pregadores pregam esse versículo falando para o pecador, dizendo: você pecador, Jesus quer te salvar, mas tu não tem deixado ele entrar no teu coração. Quem já ouviu muitos pregadores falando isso? Que esse versículo veio para os pecadores que não são salvos. Esse versículo é para a igreja de Laodiceia. Revelação de Apocalipse, as coisas futuras que em breve hão de acontecer. Tem muitas igrejas como Laodiceia que não dão mais honra à presença dele. Mas ainda que muito não dê a honra à presença dele, eu começo a dizer: tu és bem-vindo, Espírito Santo, para reinar e habitar na minha vida. Quem é que pode dizer isso para ele? Quem é que pode dizer isso para ele? Fala para ele que ele é bem-vindo na tua vida, na tua casa. Ei, a tua vida não é dos demônios, ela é do Senhor. Ele habita em vós. Ele está batendo esta noite. Ele está batendo esta noite na porta do vosso coração. Do vosso coração. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Não endureça. Oh, alabastera, bacana. Eu começo a chorar porque ele diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem muitos crentes que estão entristecendo ele, mas hoje ele está aqui dizendo: não vos chamo mais vocês de servo, mas sim de meus amigos, porque amigo sabe o que faz ao seu Senhor. Alabassura, amante, caçora, abacai. Oh, rabastere, que le me assoube de cavassura bacanta. Deus está começando a curar enfermo esta noite. Tem muitos crentes que não estão enxergando porque está olhando com os olhos carnais, mas está passando dentro desta igreja uma unção sobrenatural. Alabassora, amante, castera, bacai. Meu Deus do
céu. Deus diz que esta noite vai ficar marcado, tatuado, carimbado no coração de muitos crentes que aqui vieram. Tem muitos crentes que só acham que grito é símbolo de poder. Avivamento traz o barulho, mas o barulho não traz o avivamento. Mas eu quero te dizer que está se aproximando deste auditório uma nuvem de glória tão grande que diz João que a voz dele é como o som de muitas águas. Ela se aproxima deste auditório, ela se aproxima deste auditório, e esta é a palavra de Deus. Vós sois sacerdócio real, nação santa. Ai, anai, que a nove dela bacerga. Quem era os pobres de espírito é fato do reino. Quem é pobre de espírito, diz o Senhor, deles é o reino de Deus. A palavra pobre de espírito aqui, numa tradução original, quer dizer espírito quebrantado e humilde. O que o salmista diz? Que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, não é você gritar, não é você berrar, não é você pular. O que chama é ter um coração humilde, uma vida humilde. Eu falo coração porque o coração, quando se diz na Bíblia coração, está falando do centro da nossa vida. Alabaxerabacanta. Nós precisamos descer para receber dele. Nós precisamos se humilhar para descer dele. Lembra de Pedro quando disse humilhai-vos perante a mão do Senhor? Ele estava querendo dizer bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Alabaxorabacanta, alabiaxerabacanta. Tu é livre para chorar e adorar o nome dele esta noite. A palavra está vindo de encontro às nossas necessidades. Eu confesso, irmão, que Deus está nesse lugar me dando revelações profundas nesse lugar acerca de vida de pessoas aqui. E o que Deus me diz, não te preocupa, que antes de o dia raiar, eu mudarei a história da tua vida e confundirei os homens da tua família. Labassura bacanta, levanta a mão, levanta a mão. O minera baixera bacai. Oh, o Espírito Santo de Deus hoje toca na tua vida, na tua estrutura física, e arranca todo mal e te dá a chave da tua vitória. Quem crê, quem crê, quem crê, dá glória a Ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, meu irmão, eu sinto a presença dele nesse lugar. Quem é que sente comigo a presença dele? Ora, bastera, bacanta. Louvado é o nome do Senhor. Aí Jesus começou a dizer: feliz é o homem, os que choram. Quem é que tem chorado? Levanta a mão. Quem nunca chorou, diga amém. E quem já chorou, diga glória a Deus. Criança, quando nasce, já nasce chorando. Mas não está falando de um choro qualquer. Mas bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui eu quero deixar uma pergunta e você responda para Deus, não responda para mim. Que tipo de choro você tem dado a Deus? Lágrimas de crocodilo? Lágrima de hipocrisia? Ou lágrima de arrependimento? Estou falando quando você assiste o filme da Paixão de Cristo.
E você vê o sofrimento, aquela comparação toda, e você começa a chorar. Você sabia que lágrima move os braços de Deus? Quem sabia disso, diga amém. Lembra de Ezequias quando orava? Isaías chega na cara dele e diz: olha, assim te diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não vai viver. Vai morrer, ponto final. Isaías sai da casa do rei, e quando chega lá fora no pátio, Deus disse: é o seguinte, volta. E na hora que Isaías vira de costa, Ezequias vira a cara dele para a parede, diz a Bíblia que caiu uma lágrima dos seus olhos. E com essa lágrima, Deus olha para Isaías e diz: volta. Por causa da lágrima dele, eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Eu não sei quanto tempo, não sei o quantos dias você tem chorado, mas eu só sei te dizer que as tuas lágrimas o Senhor acolheu hoje, e Ele manda eu te dizer que na hora certa as tuas lágrimas vão receber a resposta, e a resposta vai ser uma nova história, um novo tempo. Deus dará para você os tesouros escondidos a quem muitos queriam e não tem, mas hoje Ele manda eu te dizer que as lágrimas que tu tem derramado, Ele vai salvar a tua parentela, vai salvar o teu filho, o teu esposo, a tua casa, todos serão salvos, porque você derramou uma lágrima na minha presença. Tem um hino que diz que quem chora para Deus tem resposta. Começa a chorar, Ele vai resolver tudo. Uma certa feita, saía de cima de uma cruzada, uma jovem chegou chorando, dizendo que o esposo dela estava terrível, ela ia se separar. E eu disse: chora para Deus, ore por ele, porque quem chora obtém resposta. Quem é que está chorando aos pés do Senhor? Pelas tuas lágrimas, pelo teu choro, o Senhor entrega a vitória lhe concedida. Acredita da glória, a igreja que acredita na glória, a igreja que acredita na glória. Irmão, eu confesso aos irmãos que estou bastante cansado. Esse não é meu estilo de pregar, mas no cansaço Deus está mostrando muitas coisas nesse lugar, e Deus me diz que tem separado pessoas para um trabalho específico nesta obra. Deus vai levantar jovens valentes neste ministério, ser uma porta-voz neste lugar, em outro lugar. Se essa igreja acredita da glória, da glória. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não vai faltar a provisão na tua casa, não vai faltar a provisão no teu lar, em nome de Jesus. Alabasteira bacanta. Quem chora para Deus obtém resposta. Aí Jesus prossegue: bem-aventurados o humilde, manso, pois eles receberão a terra por herança. Essa terra que nós estamos é nossa. Adão peca, o diabo tomou a autoridade sobre ele, que estava sobre ele. Aí veio Jesus, pagou o alto preço na cruz e disse: agora eu restituo para vocês o que havia perdido. Nós jazia em nossos pecados e delitos. Paulo falou isso na carta aos Efésios, capítulo 2, que nós jazia em nossos pecados e delitos.
delitos. Palavra delito quer dizer pisar falsamente, não pisar com certeza. Tem muitos crentes assim, vocês sabiam, que não pisa com certeza. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe que hora, não sabe que sai da presença de Deus. Então Deus está dizendo: toma uma posição, porque eu quero te colocar em lugar de príncipe. Em lugar de príncipe, em lugar de príncipe. Toma uma posição. E coloque de pé. Amém, querido? Eu quero agradecer a Deus e passar o microfone para o pastor. Deus está nesse lugar. Amém? Deus continue abençoando e te prepara vocês nesse lugar para ver a grande providência batendo na vossa porta. Amém?